O descaso do atual governo de Alagoas com a saúde pública chegou ao seu limite. Toda semana, invariavelmente, nos chegam notícias e fatos que demonstram uma total incapacidade da gestão do governo vileirense na prestação de serviços públicos cruciais para a população mais carente, ou seja, a saúde, a educação e a saúde pública. Jornada de luta em defesa de Alagoas é o movimento hoje iniciado no Estado por servidores públicos, centrais sindicais, sindicatos de diversas áreas, associações comunitárias e partidos políticos, externando a indignação da sociedade diante da falência dos serviços públicos, negados aos alagoanos pelo atual desgoverno de Alagoas. Daqui minha solidariedade a todos aqueles que não perderam a sua capacidade de se indignar diante das mazelas do governo, repito, vileirense. O mais recente desastre administrativo refere-se ao risco do governo do Estado ter que devolver ao Ministério da Saúde, vejam a que ponto chegamos lá em Alagoas, 3 unidades de pronto atendimento, as conhecidas UPAs, caso elas não entrem em funcionamento nos próximos meses, mais especificamente nos próximos 2 meses. Apesar de estarem prontas, as unidades dos municípios de Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia e Marechal Deodoro não estão funcionando em razão da lentidão e da falta de decisão, de vitalidade, de vontade política do governador. Na semana passada, representantes do governo federal estiveram no Estado para cobrar dos gestores públicos o início das atividades daquelas imprescindíveis unidades de saúde para a população do Estado, para a população alagoana. De acordo com a representante do governo federal, Ana Cristina Nogueira, e aqui vou ler a íntegra do que ela afirmou, e abro aspas, os municípios aqui já citados, solicitaram a implantação das UPAs e foram previamente informados sobre o prazo que havia para a construção das instalações, bem como para o início do atendimento à população. Por isso, todas as determinações, continua ela, da Portaria 342, de 4 de março de 2013, devem ser cumpridas, sob risco de os municípios serem obrigados a devolver as unidades, caso não cumpram os prazos especificados pelo Ministério da Saúde, e aqui fecho aspas. Além disso, as obras da UPA do município de Maragogi, no norte do estado, região turística, está parada desde janeiro deste ano. Trata-se de mais um desleixo e morosidade do governador, associados a um ato puramente eleitoreiro. Isso é muito próprio dele. A construção teve início em agosto de 2010, com prazo de 90 dias para ser concluída, exatamente em outubro, mês das eleições. Passados mais de 2 anos, ela continua inacabada e agora paralisada de vez. A situação crítica das UPAs não é novidade para os alagoanos, mas a recente presença de representantes do governo federal dando ultimato ao governador gerou novo fato vergonhoso para a política de saúde do Estado. Além da deterioração da assistência à saúde em Alagoas, como o Hospital Geral do Estado em Maceió, por exemplo, em situação de absoluto abandono, em que pese ser a única unidade na capital para atendimento de emergência de média e alta complexidade, constata-se ainda um péssimo relacionamento entre o governador e os profissionais da saúde. A construção de unidades de pronto atendimento foi celebrada em 2010 como um importante reforço para o setor de saúde do Estado. No entanto, apenas 2 UPAs, a de Penedo e a de Viçosa, estão em funcionamento. O investimento total previsto era de 7 milhões de reais, mas apenas 500 mil foi gasto em cada unidade. Diante desse quadro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Alagoas, o SATEAL, informou que vai denunciar a situação de abandono das UPAs ao Ministério da Saúde e à Controladoria Geral da União. Segundo o presidente da entidade, Mário Jorge Filho,
A culpa é do governo, que inventou de construir sem poder dar conta. Já o presidente do Conselho Regional de Medicina, Fernando Pedrosa, afirmou que, imaginem vossas excelências, que no estado do tamanho de Alagoas, informou que, o presidente do Conselho Regional de Medicina, 45 hospitais do interior de Alagoas estão completamente abandonados pelo poder público. Por isso, o Conselho irá produzir um relatório detalhado sobre essa situação, bem como o tratamento do governo, que ele classificou como uma absoluta falta de dignidade humana que ocorre no Hospital Geral do Estado, em Maceió, dada principalmente a sua superlotação. Nesse sentido, pretende denunciar o quadro crítico à Justiça. Enfim, senhor presidente Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, a saúde pública em Alagoas, infelizmente, continua na UTI. E pela peculiar e quanto mais inércia administrativa do governador, tão cedo teremos uma solução digna e efetiva para amenizar o sofrimento diário da população mais necessitada. Por último, senhor presidente, gostaria apenas de fazer mais um registro desta feita contra a política cultural em Alagoas, que também sente o descaso do governo estadual. A situação chegou a tal ponto que os cineastas locais apresentaram uma carta aberta ao governo de Alagoas e à sociedade, denunciando por meio do movimento denominado Quebre o Balcão as mazelas do setor com a falta de uma política cultural democrática e reivindicando 3 grandes providências. A primeira delas, a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura. A segunda, a aprovação, obrigado, senhor presidente, a aprovação e implantação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E terceiro, a priorização do edital como instrumento de acesso aos recursos públicos para a formação, produção e difusão cultural, pautado por processos de seleção sérios e transparentes. Era o que tinha, por enquanto, a relatar e a denunciar, senhor presidente, o estado de caos administrativo em que está imerso o estado de Alagoas, mercê de um governador mofino e resiliente face ao sofrimento do nosso povo. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente, pelo tempo que me foi concedido.